Olá, meus amigos, minhas amigas, que têm me acompanhado nas lives que tenho realizado aqui durante a semana, na minha página do Facebook, professora Beth Sirac. Hoje nós estamos com o nosso deputado estadual, conhecido como Barba. O Barba, além de ser o deputado estadual, também é líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa. Tem feito um excelente trabalho, um deputado combativo, um deputado atuante, e hoje ele vem contar um pouco para nós sobre todas as medidas que estão sendo debatidas, discutidas na esfera estadual, falar um pouquinho como têm sido os trabalhos na Assembleia Legislativa, e vamos discutir, claro, o coronacrise e as saídas para a classe trabalhadora, né? E acho que o Barba é a melhor pessoa para discutir conosco nessa tarde as saídas e as medidas que deveriam ser tomadas ou que deveriam ter sido tomadas tanto pelo governo federal como pelo governo estadual para a proteção de todos os trabalhadores e de todas as trabalhadoras. Barba, um prazer recebê-lo aqui na nossa página. Dá um alô para nós aqui. Obrigado, Beth. Boa tarde, professora Beth Sirac. Boa tarde aos seus internautas que acompanham nas suas redes. Nós também estamos transmitindo ao vivo na minha página. Então, boa tarde ao pessoal que me acompanha na minha página. É um momento importante onde nós estamos fazendo uso da tecnologia num momento importante, que a tecnologia serve para a gente poder trabalhar e não tirar emprego, Que uma boa parte do período da reestruturação, da criação de da entrada de novas tecnologias, de tecnologia da informação, houve um desemprego, gerou empregos em outro setor, mas houve uma grande parte de desemprego, e hoje, a tecnologia da informação é extremamente importante para esse trabalho remoto, o trabalho home office, as conferências virtual, tudo aquilo que nós estamos elaborando. Então, quero saudar você, professora Beth Sirac, e todos os seus ouvintes, todos os seus acompanhantes. Obrigada, Barba. Eu, antes de começar os debates, eu sempre apresento as informações relacionadas aí ao coronavírus. Então, para que seja um canal também informativo. Aqui na cidade de Santo André, Barba, nós temos 885 casos confirmados de coronavírus, que já passou pelo o processo de testagem, já voltou, então aí confirmados 885 casos. Nós temos 83 mortes na nossa cidade, confirmadas pelo teste, e um índice de letalidade de 9,4%. O isolamento aqui na cidade de Santo André tem variado, Essa semana, no começo da semana, nós tivemos aí 48% de adesão ao isolamento, Há dias, final de semana costuma ser maior, mas infelizmente nós não conseguimos atingir o patamar exigido pela Organização Mundial da Saúde de 70%. No ABC, nós temos 3.200 casos, de pessoas confirmadas pelo contágio do coronavírus e 309 mortes confirmadas na região do Grande ABC. Nesses são os dados. A gente procura sempre apresentar esses números com o intuito, primeiro, claro, de deixar todo mundo informado e também de ser base para a nossa discussão. Infelizmente, os números não têm estacionado, não têm diminuído. Isso significa que nós precisamos avaliar e reavaliar se as medidas que estão sendo tomadas, elas estão atingindo, de fato, as pessoas, Isso está contendo a disseminação do vírus, do contágio do vírus. Essa é uma pauta que tem tomado a nossa vida desde março. Infelizmente, a pandemia veio para deixar a gente preocupadíssimos com as questões que estão relacionadas à saúde, e a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras e das pessoas em situação de vulnerabilidade, ou pop-rua,
ou as pessoas que estão na informalidade e que estão sem empregos. O Barba, você deve saber bem disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho com a gente também. Nós conseguimos aprovar no Congresso, você é deputado estadual, sim, mas certamente bem preparado também para discutir essa questão. Nós conseguimos, e por um movimento da esquerda, né, dos partidos progressistas, aprovar no Congresso Federal o auxílio emergencial, mas a gente sabe, infelizmente, esse auxílio ainda não chegou na vida de muitas pessoas que estão na informalidade, que não têm qualquer forma de recurso de subsídio para manter a sua subsistência. Mais de 13 milhões de pessoas que não receberam ou que não conseguiram acessar o auxílio emergencial, né? Então, realmente a gente tem vivido aí momentos dramáticos, né? Como é que você coloca o isolamento como uma condição de sobrevivência, né, e de contenção desse vírus, e, ao mesmo tempo, como é que as pessoas fazem para sobreviver se o auxílio não está chegando e as pessoas precisam se manter vivas, e para isso tem que trabalhar, tem que ter alguma renda, né? Queria que você comentasse um pouco como é que você está vendo essa situação no nosso país e depois no estado de São Paulo. Obrigado, Beth. O primeiro tema que você colocou dá conta de debater quase todo o programa, né? Na verdade, né? Eu quero destacar a questão do isolamento social horizontal, que é importante. O que é o isolamento social horizontal? É todas as pessoas que não forem de atividades essencial, né, ficar em casa. Quais são as atividades essenciais hoje que precisa abrir, precisa funcionar hoje? Né, os trabalhadores do setor da saúde, tudo que é ligado ao setor da saúde, da segurança pública, né? Saúde são os hospitais, os médicos, os consultórios, os odontológicos, clínicas, pronto-socorros, UPAs, UBS, né? Setor público e privado, os trabalhadores da segurança pública, envolvendo todas as polícias estaduais, mais as guardas municipais e bombeiros, né? Os trabalhadores que é do setor privado ligado à zeladoria de cada cidade, né, que são os nossos garis de ruas, os coletores, os coletadores de lixo, né? São essas pessoas que são aí ligadas a essas atividades, a postos de gasolina, farmácias, tudo aquilo que é essencial, né? As áreas de alimentação, restaurante, padarias, lanchonetes, onde servem almoço, café, mas nos trabalhos sempre no delivery, que é aquela entrega em casa, ou no drive-thru, chamado drive-thru, que é onde a pessoa retira ali na hora, né? Para falar mais a linguagem nossa, para o povo entender o que é isso. Então esse é o povo que teria que ser liberado para ir trabalhar. Ou aquelas outras empresas que têm as condições de criar todo um aparato de segurança sanitária e segurança através dos equipamentos de proteção individual e proteção coletiva. Tem empresas que têm condições de fazer isso, de manter espaços, né, de 2 metros, 1,5 metro, 2 metros, na sua produção, e aí consegue fazer isso. Isso, empresas que têm transporte próprio, que carrega normalmente 40 pessoas no ônibus, ela vai ter que colocar 2 ônibus para carregar 20 pessoas em cada ônibus, para poder saltar bancadas, né, para não ficar um colado no outro. Okay? Então, essa é uma primeira questão. Agora, para isso funcionar, nós precisamos ter um comando de maneira verticalizada no país. O presidente fala isso, os governadores de estado falam isso, e os prefeitos também falam isso. O que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte: nós temos um presidente, né, dando um comando, olhando, achando que ele vai salvar a economia mundial, porque ele quer que, ao mesmo tempo que cuide do coronavírus, ele quer que reabra toda a economia, né? Ele e um grupo, um setor que o apoiou, é um setor de classe nobre, classe média alta, né, que fala que nós temos que voltar para ir trabalhar tal tudo, enquanto eles ficam no isolamento social dentro de casa, que eles têm as condições de ficar no isolamento social. Então, por que
teria que haver esse comando do presidente? Porque teria que ser feito através do Ministério da Saúde, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, trabalhando com as secretarias de saúde estaduais e municipais. Então, você estaria dentro de um contexto de um trabalho articulado das prefeituras até o presidente ou do presidente até as prefeituras. Não é o que está acontecendo. O presidente da República está obstinado a botar a economia para funcionar. Ele está esquecendo de fazer uma avaliação. Primeira coisa, não está com problema a economia brasileira. A crise do coronavírus atacou a ordem da economia capitalista mundial. Para quem não sabe, a maioria dos países do mundo, com raras exceções, funciona num regime capitalista. E esse regime capitalista olhou e falou: precisa parar algumas coisas, porque senão vai morrer gente demais. O que eu quero dizer com isso? Tem organizações internacionais, né? E aí eu vou citar algumas como exemplo. Vou dar um exemplo primeiro de uma coisa que não precisaria de organização mundial nenhuma. Olha, o futebol é uma coisa mundial no planeta. Quase todos os países do mundo têm futebol, independente da FIFA existir ou não, né? Então, nos países onde tem futebol, todo mundo parou o futebol, mas a FIFA, que vive disso e ganha muito dinheiro em cima disso, falou: tem que parar todos os campeonatos mundiais, né? Aí vem a UEFA, né, a União da Europeia, que organiza a Copa, da Champions League, as eliminatórias da Copa do Mundo, e manda parar tudo, para eliminatórias da Copa do Mundo, para a Champions League, para a Eurocopa, para tudo. Vem a Conmebol na América Latina e diz a mesma coisa. Isso são símbolos do capitalismo. Vem a American Airlines, que é a maior aviação do mundo, a empresa maior transportadora em aviação no mundo. Aérea. Manda parar 75% dos voos mundiais. Aí vem a FIA, Federação Internacional do Automobilismo, e manda parar a Fórmula 1, que tem lá dentro 30 construtoras, são as maiores do mundo, construtoras de veículos, das quais apenas 22 disputam o campeonato mundial, e fala assim: para o campeonato mundial, para a Fórmula 1, porque essa coisa é grave. Aí vem o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, e fala assim: não é momento de discutir austeridade fiscal, é momento dos países investir na segurança, na saúde e na segurança sanitária, né? Quem é o FMI? É que fala que todos os países do mundo têm que ter um critério muito rigoroso de austeridade fiscal. Aí vem as montadoras, né, do mundo e fala, só para explicar quem é a FIA tem 30 construtoras lá dentro. Quem são essas construtoras? McLaren, Ferrari, Williams, Mercedes, Renault, só gente grande. Só gente poderosa. Só gente poderosa, gente que domina o dinheiro. No setor, aqui no Brasil, o setor financeiro, a FEBRABAN fez um acordo com o Sindicato dos Bancários em nível nacional, dizendo: nós não vamos demitir ninguém, nós vamos fazer trabalho remoto de casa e vamos pagar o salário e vocês autorizam a fazer o trabalho remoto. Quer dizer, esses caras que eu citei, tem outros vários que nós podemos citar, né? Vários representantes do capitalismo mundial, da ordem mundial, né, que está falando assim: para tudo, né? E parece que o presidente da República não entendeu quem são esses caras, né? O presidente dos Estados Unidos, que começou na mesma linha que ele, falando uma besteira, que era uma gripezinha, que era apenas um resfriado, tal, tudo está lá, amargando mais de 80 mil mortes, e nós não vamos comemorar isso jamais, pela burrice dele, pela imbecilidade do Trump, como existe imbecilidade do nosso presidente aqui da República, né, que está no mesmo caminho de querer abrir a economia e, ao mesmo tempo, falar que só pode ficar em casa as pessoas acima de 60 anos com algum tipo de doença, tipo de morbidade ou comorbidade, como eles chamam, e o resto pode ir para o mercado de trabalho. Ao fazer isso, você pode contaminar todo mundo ao mesmo tempo, e a depender da gravidade, as pessoas precisam entender, a depender da gravidade, vai morrer gente nas ruas e nas calçadas. Por quê? Se contamina todo mundo ao mesmo tempo, olha o que nós temos de equipamentos de saúde pública e privada no país. Nós temos algo em torno de 428 mil unidades, desde o consultório médico que atende clínico particular. No país todo, Barba? No país inteiro.
São algo em torno de próximo de 428 mil unidades, ok? No país inteiro, somado UPAs, UBS, pronto-socorro da família, pronto-socorro, hospital de urgência e emergência, hospitais públicos e privados, tá? Então são 428 Nem mil. todos os equipamentos estariam não, e nem todo ter mundo pessoas contaminadas. Né? Não, e nem todo mundo tem os equipamentos. Veja bem, dentro desses 428... do interior... Isso. Dentro desses 428 mil unidades, nós temos de leitos hospitalares, de UTI, 55, um pouco mais de 55 mil leitos de UTI. Desses pouco mais de 55 mil leitos de UTI, 27.600, mas vou fazer número redondo, ok? 27.600 está na mão do setor privado, que é chamada saúde suplementar. O que é isso? Sim. Aquela saúde que você vai lá e compra seu plano médico, seu convênio médico, ou trabalhadores que trabalham numa fábrica e a fábrica tem lá o convênio médico para os seus empregados. Isso era mais ou menos 50 mil pessoas, 50 milhões de pessoas. Deve ter caído, porque alguém foi demitido, vai sendo demitido, vai perdendo essa condição, corre para o setor público. Aí, nós temos 27 mil leitos, 27.600 leitos de UTI para atender 50 milhões no setor privado, ok? Olha só o absurdo. Aí nós vamos ter mais 27.400 leitos de UTI para atender 160 milhões de brasileiros. Exato. Olha a conta. Só os 55 mil já não atenderia os 50 milhões de brasileiros. Sim. Qual que é o problema? E aí, olha a importância do distanciamento social, isolamento social. Por quê? Porque para não ficar todo mundo contaminado ao mesmo tempo. Porque se eu me contamino, fico doente, me curo, é uma coisa. Mas se eu vou para o hospital e fico internado numa enfermaria, é uma coisa. Quando eu começo a entrar no estado que eu preciso ir para a UTI, os leitos de UTI vão entrar em colapso, os leitos hospitalares, fora os de UTI, vão entrar em colapso, as pessoas vão começar a morrer na calçada e na rua. Portanto, o presidente da República, que está defendendo o isolamento agora, o fim do isolamento agora, e ampliou a medida agora de trabalho emergencial para academias, salão de belezas e barbearias, ampliou para mais 3 setores. Categorias de setores. Se romper com isso, né, vamos imaginar que dá o estouro da manada, volta todo mundo a trabalhar ao mesmo momento. Nós já, olha, hoje é dia 14. Sim. Dia 11, segunda-feira, fez 2 meses que foi decretada a pandemia mundial. Não é a calamidade, a pandemia. Né? A calamidade foi decretada antes, depois veio a pandemia. Fez 2 meses. Nós estamos em 2 meses de isolamento social. E já caiu muito do que era no início. O início estava acima de 60%. Né? Por quê? Por que estava acima de 60%? Porque nós, pobres, estávamos em casa, a classe média, os ricos estavam em casa, os ricos continuam em casa, e nós, trabalhadores, queremos voltar ao trabalho. E aí vai perder esses 2 meses de trabalho. Se nós tivermos que ficar só mais 60 dias se manter o isolamento social, se ele for rompido, talvez nós tenhamos que ficar, talvez, pela frente, mais 180 dias, quando entrar num novo isolamento social. Então, o trabalho de 64 dias vai ser jogado fora. Vai ser jogado fora. Vai ser jogado fora. Nós não Essa aqui é uma sensação frustrante, né, Bárbara? Porque... Eu ainda não vi nenhum especialista fazer esse comentário. Estão dizendo que não pode terminar, mas eu não vi eles fazer esse comentário fatiando como eu estou fazendo aqui agora. E eu não sou nenhum especialista, eu não sou da área da saúde, pelo amor de Deus. O máximo que eu estudei um pouquinho a questão da vida dos trabalhadores, estudei ali um pouquinho de economia, ok? Então, o comando do presidente da República, que é a autoridade máxima, né, não devia estar preocupado com a questão da economia. Por quê? Tem que se preocupar, é lógico, tem que se preocupar, mas primeiro se preocupa em não deixar morrer, em combater o vírus, e no isolamento social, e depois vamos iniciar um debate longo como é que reorganiza a economia, a economia, né, desse ponto de vista. Então, Beth, são vários temas dentro que você colocou. Olha só, você disse que em Santo André há 885 casos, né? Sim. É quase 10% confirmados, de mortos, né? Confirmados. Olha, das 83 mortos, são quase 10% de mortos, né? São 9,4% de pessoas mortas.
em função da letalidade do vírus. O vírus tem duas letalidades. Uma é a da morte, a outra é a propagação dele é muito rápida, a velocidade é velocidade do vento. E a quantidade de pessoas que você... porque tem uma continha aí cruel, né? Você conversa com uma pessoa, você pode contaminar 10 pessoas. Então, exatamente. O universo de pessoas contaminadas por um só é muito grande. Então, é um risco muito alto o fato das pessoas se contaminarem se elas não permanecerem no isolamento. Agora, Bárbara, tem uma narrativa aí muito cruel, né? E você na Assembleia Legislativa, mesmo eu na Câmara Municipal, tem uma narrativa de colocar sempre o isolamento como algo que seja contrário à sobrevivência das pessoas. Então, portanto, a economia precisa girar, as pessoas têm que trabalhar. Foi feita uma pesquisa, só para você ter como informação, foi feita uma pesquisa com profissionais da USP, enfim, uma startup que realizou, e eles chegaram a umas conclusões interessantes, e a cidade de Santo André foi uma das cidades que eles analisaram. Em relação ao contágio, ao vírus, você fez uma colocação aqui muito séria e muito real. Então, o que eles detectaram? Exatamente isso, que as pessoas da classe A e B, elas estão protegidas, né? Elas saem menos, elas pedem delivery, ou vão no drive-thru, têm as suas casas organizadas e confortáveis, né? A classe C estão, de alguma forma, na informalidade, ou são autônomos, ou estão na informalidade e, de vez em quando, precisam sair, inclusive até para supermercado, coisas dessa natureza, né? A quantidade de pessoas que saem da classe C é maior do que da classe A e B. A quantidade de pessoas da classe D e E ainda é muito maior, 83% das pessoas que responderam à pesquisa da classe D e E, elas saem muito mais vezes do que os demais, né? Para buscar o seu ganha-pão, para ter que vender alguma coisa, ter algum tipo de renda para sua sobrevivência. Então, quando dizem que o vírus ele é democrático, é verdade, ele pega qualquer um, mas quem está mais suscetível ao contágio tem sido agora a classe trabalhadora. E se engana quem diz também que, claro, que num primeiro momento, os mais suscetíveis, né, os mais vulneráveis, eram as pessoas acima de 60 anos, com algum tipo de doença, comorbidade, etc. E tal. E a gente percebe agora que, por conta desses maus exemplos, né, dado pelo Bolsonaro e pelo seu governo, e por pessoas que reproduzem essa linha de pensamento e narrativa, acaba que afrouxa. Quem sai? Os mais pobres. Então, a curva que tem que ser analisada do contágio, essa curva tem que ser separada. A curva de quem está protegido socialmente e economicamente, a classe A e B, e a curva da classe C, D e E. E aí a gente vai ver, de fato, agora, quem é que está morrendo, quem é que está sendo contagiado pela doença, quem está ficando doente. Então, essa análise, ela tem que ser separada agora. Não vale mais essa história do vírus democrático, não, né? E, infelizmente, essa narrativa que você coloca, que o Bolsonaro faz, né, contrariando tudo, né? Inclusive o grande poder econômico mundial, né? Os grandes representantes do poder econômico mundial. Isso é um efeito cascata, Bárbara, porque as pessoas ouvem e assimilam a narrativa, né? E acabam afrouxando mesmo, né? Enquanto que a gente esperava, e certamente seria muito diferente se fosse no nosso governo, se fosse com o presidente Lula, certamente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, os informais, né, os ambulantes, eles estariam muito mais protegidos. E mesmo os pequenos empresários, comerciantes, você conhece aqui Santo André, você sabe, é uma cidade que virou uma cidade mais de prestação de serviços, né?
realmente as pessoas ficam numa situação difícil, e que se a gente tivesse linhas de financiamento, se a gente tivesse linhas de apoio a esse pequeno empresário, não teria tanto apelo a essa narrativa utilizada pelo Bolsonaro, não é isso? É isso, Beth. Veja bem, eu vou entrar num debate que ele é extremamente importante e retorna ao governo federal novamente. O presidente Jair Bolsonaro era para dar a seguinte mensagem à nação: vocês, trabalhadores e trabalhadoras que estão na informalidade, vocês que ganham, só para o pessoal entender, quem é que trabalha na informalidade? É o pedreiro, o carpinteiro, o jardineiro, trabalho autônomo, os vendedores de rua, aquela dona Maria, ou o seu João, que vende o pano de prato, seja a dona Maria, existe muita juventude também fazendo isso, vende bala, vende balas nos semáforos, bala, vende carregador de celular, capa de volante, limpador de para-brisa, várias coisas que é vendida na informalidade, para poder organizar o seu sustento. Como é que essa pessoa trabalha? Ele começa a trabalhar 5 horas, 6 horas, 7 horas da manhã, para poder organizar até 11h30, meio-dia, o teu almoço, o almoço dele e da família. Ele vende 30, 40 reais, corre lá e organiza o almoço da família. Ele volta para o trabalho 1 da tarde, vende até 18, 19 horas, organiza a janta. Vai sobrando um pouquinho de dinheiro, vai guardando aqui, acolá. Esse é o trabalhador da informalidade, né? que vive nessa situação. Bom, e além dos trabalhadores autônomos, né? Então, quer dizer, nesse povo é onde a fome e a morte chegam primeiro. Vamos entender uma coisa: o vírus começa onde, gente? Começa na China. Da China ele migra para a Europa, né? E ele começa entre os ricos, porque ele começa numa relação internacional de comércio, de trabalho internacional. Então, por isso que ele se esparrama para a Europa, vai para o Iraque, né? Depois ele vem aqui para a América Latina e para a América do Norte, né? Então, veja bem, ele não vai pelo vento. Tem gente achando que o vírus vai pelo vento. Não, você só é contaminada através das gotículas, né? Se não tiver com a máscara, né? De coisas que possam ser da boca ou do nariz, e você é contaminado pelos olhos, boca e nariz, né? E pelo toque, pegar na mão ou pegar em alguma coisa que está contaminada. É dessa maneira. Tem gente achando que o vírus ele voa pelo ar como se fosse um mosquito. Não existe isso. Ele é transportado por seres humanos, né? Pelo menos o nosso conhecimento até agora. Ele é a origem de um animal na China, né? E desse animal, que é uma iguaria que eles comem na China, né? E ele desenvolve, tem o morcego como hospedeiro de luxo, né? O hotel 5 estrelas deles é o morcego, e dali se esparramou pelos seres humanos e se propagandeou pelo mundo inteiro. Todos os continentes do mundo hoje têm o vírus, não adianta. Então, como ele chegou primeiro no Brasil, na classe média, né? E a classe média tem um poder maior de isolamento, e fez esse poder de isolamento, então a propagação dele foi muito pouca. Mas quando ele chegou na Brasilândia, né? Brasilândia é a comunidade de São Paulo. Quando ele chega na Vila Maria, Ermelino do Matarazzo, Sapopemba, Itaquera, chega em Santo André, nas periferias, né, no Gamboa, e por aí vai. Quando chega em São Bernardo, na Vila São José, nas periferias, agora chegou nos pobres, os trabalhadores que precisam ir trabalhar. Então, não pode haver o contágio de manada, porque vai morrer muita gente se houver esse contágio de manada defendido por algumas autoridades. Vamos isolar em casa as pessoas acima de 60 anos, com algum tipo de morbidade, diabetes, coronários, doença pulmonares, tal, tudo, e o resto deixa trabalhar, haver o contágio de manada, por si só, né, as defesas imunológicas se combatem, morre uma quantidade de pessoas, está resolvido. Não, isso é genocídio fazer isso. Uma autoridade não pode defender isso. Então, o presidente da República, e aí eu preciso fazer um parênteses aqui, nós somos um pacto federativo. O que é o pacto federativo? O Brasil ele é um país que é um pacto de federações. Federações são os estados, né? E existe a federação maior, que é o Brasil. Então, nós somos lá 27 estados e um Distrito Federal.
O nosso pacto federativo não permite que municípios ou cidades, como queiram chamar, e estados façam algumas coisas que só o governo federal tem capacidade de fazer. O que é isso? Por exemplo, por que ele tem que ser a pessoa para dar tranquilidade maior para nós? Porque ele é a única pessoa hoje da federação, o presidente Jair Bolsonaro, que pode chegar e falar: brasileiros, vocês que estão em casa, fiquem tranquilos, o auxílio emergencial é a princípio por 3 meses. Se prorrogar, nós vamos prorrogar o auxílio emergencial. Vamos até ter que melhorar ele. Por quê? Ele tem dois instrumentos na mão que os estados e municípios não têm. Qual é o instrumento que ele tem? Os 2 instrumentos. Um é o de poder produzir e imprimir papel moeda. O que é papel moeda? É a nota de dinheiro, a cédula. A moeda é a moeda, né? Um chama de níquel, outro chama de prata, outro chama de moeda, né? Depende da linguagem regional de cada um. Então, ele, como presidente da República, tem uma Casa da Moeda, ele pode mandar, se faltar dinheiro, mandar imprimir dinheiro conforme as regras do mercado, sem fazer nenhuma estrepulia. Tem um outro mecanismo que ele pode utilizar, qual que é? Bom, eu não quero imprimir papel moeda, mas eu vou lançar títulos do Tesouro, vou lançar títulos da dívida pública para negociar no mercado, né, dos rentistas. Eu lanço isso no mercado, títulos a médio prazo e longo prazo. A médio prazo é acima de 1 ano, ele vai a 1 ano, 2 anos, e longo prazo, 5, 8, 10 anos. Pode lançar títulos do Tesouro, da dívida pública, que vença 2024, 25, 27, 28, 30, 35, depende de como ele vai pagar a rentabilidade. As pessoas compram, as pessoas que aplicam nesse mercado. Então, quer dizer, é dinheiro que vai aplicar. Então, teria recurso para socorrer. Volta para o Tesouro Nacional para ele poder novamente distribuir. Então, ele tem mecanismo. Os estados não podem lançar, tem países que podem. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Estado pode lançar títulos do Tesouro Estadual ou títulos da dívida do Tesouro a médio e longo prazo. É como cada país funciona de um jeito. Na Europa, tem países que podem fazer isso, o Brasil não pode. O máximo que o governo estadual pode fazer é tomar empréstimos junto a entidades financeiras, como o Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o BNDES e órgãos internacionais como o BID e o BID, né, que são bancos multilaterais aí que trabalham no mercado financeiro. Então, ele não precisava entrar nesse desespero de abrir economia. Primeiro, porque a economia mundial está em crise, não é o Brasil. A economia mundial está em crise em função da pandemia, essa é a primeira coisa. Segundo, o Brasil já estava com uma crise econômica antes da pandemia. O Brasil, o ano passado, cresceu menos de 1%. E os estudos é que o Brasil, em 2020, cresceria, logo no começo, estudos feitos pela Focus, que é a revista que faz estudo, com base das grandes instituições financeiras, dizendo o seguinte: o Brasil vai crescer 2,1% em 2020. Sim. Quando chegou janeiro, a previsão era 1,8%. Quando chegou fevereiro, era 1,6%. Quando chegou em março, antes de entrar a quarentena, no comecinho aqui, lá para o dia volta até o dia 5 de março, o Brasil ia crescer menos que 1,5%. Por quê? Porque a economia brasileira já estava em crise. Em crise por quê? Porque tem 12 milhões de desempregados, empregos que foram destruídos durante o governo Temer, durante o governo Bolsonaro, um pedaço durante o governo Dilma. Né? Já vinha um acúmulo desses desempregos, em função das medidas que aprovaram para gerar emprego e gerou desemprego, como a terceirização, a reforma trabalhista, a lei do teto dos gastos, só gerou desemprego, mais a reforma da Previdência. Aí os caras viram que pode demitir para contratar precarizado, demitiram, espera passar 90 dias para depois começar a contratar. Então, já tinha uma quantidade ali, o último dado antes da pandemia era 11.900.000 desempregados, dados do IBGE, né, que mede a questão do desemprego. E aí caiu a máscara agora, porque ninguém queria falar do número real. O número real saiu o tempo todo. Como é que estava a informalidade, o trabalho por conta própria, tem vários nomes, né? Então, agora, por conta da crise da pandemia, qual que é o número, na verdade? Somado com os desempregados, são 60 milhões de brasileiros. 60 milhões do quê? De uma população em idade ativa de trabalhar dos 16 a 65 anos ou mais de 65 anos.
Quanto que é mais ou menos esse povo hoje, dos 210 milhões de brasileiros? Dos 210 milhões de brasileiros, 100 milhões de brasileiros, mais ou menos, está dentro do chamado PEA, População Economicamente Ativa, o chamado PIA, População em Idade Ativa, né? Tem idade ativa para poder trabalhar, dos 16 aos 65 anos de idade, ou um pouquinho mais de 65 anos, 67, 70 anos, não tem problema, depende da necessidade de cada pessoa. E agora o número qual que é? O número é 60 milhões. Por que 60 milhões? Porque o auxílio de R$600, o Bolsonaro propôs 200, né? Os parlamentares nossos levantou a bandeira nossa de um salário mínimo, né? O Congresso aprovou 500, ele botou mais 100 em cima para falar que o projeto é dele, aí virou R$600, né? Então, os 600 classificou 54 milhões de brasileiros. O Congresso Nacional, Câmara mais o Senado, fez mais um estudo, chegou a 60 milhões de brasileiros. E que foi identificado através do quê? Através do cadastro único. Não todos os brasileiros, mas 30, 40 milhões vai ser identificado através do cadastro único. Da onde é a origem do cadastro único? Dos programas Fome Zero, que virou Bolsa Família, os programas sociais do governo Lula e Dilma, do programa Minha Casa Minha Vida, né, dos programas das associações. Porque se não tivesse esse cadastro, eles nem saberiam... Você não sabia quem era. Você não sabia quem era. Exatamente. Quem é que tem essa tecnologia, para dominar essa tecnologia? Caixa Econômica Federal, Ministério das Cidades, porque antes as associações se credenciavam na Caixa Econômica Federal para discutir o programa Minha Casa Minha Vida, e o programa Fome Zero e o programa Bolsa Família. Né? E com base em vários indicadores, por exemplo, do Bolsa Família, da questão da mulher gestante, fazia todo o seu pré-natal, está cadastrado lá. A presença escolar, 75% de presença escolar está cadastrado lá. Para ter o direito. Bolsa Família, para ter o direito. A carteira de vacina até os 5 anos de idade. Então, são dados, é uma tecnologia social que quem tem hoje esse patrimônio é a Caixa Econômica Federal, que virou uma ferramenta importante. Olha a ferramenta... E é um banco público, né? Um banco público. Um banco público. Um gasto único. Então, precisa ainda. E aí, dentro desse pagamento da primeira parcela, tem aí, acho que 20 milhões de pessoas que não receberam ainda. Já está em 20 milhões? Por que não receberam? Porque a Caixa, na identificação deles, tinha 7 milhões que eles entenderam que estava ilegal, né, decretaram lá como ilegal, conforme a análise deles, e 13 milhões, 800 mil estavam em análise. Então, quase 21 milhões de pessoas que estão lá passando, fazendo refinamento, ou porque teve erro de nome de mãe na pessoa na hora de informar, a dificuldade que tem, toda a tecnologia que foi utilizada, nem todo mundo conseguiu dar conta. Então, o governo, o presidente da República era para fazer isso. E os governos do Estado... O Barba é revelador, né? É revelador, né? Revelador. E os governos do Estado... Esse número vai ser bastante revelador sobre a situação, de fato, dos brasileiros que estão desempregados ou que estão na informalidade, que até então não se tinha esse dado atualizado. Não é isso? Você sabe qual é o dado real, Beth? O dado real, fora os profissionais liberais, nós temos hoje trabalhadores com carteira assinada no Brasil, mais ou menos 33 milhões de trabalhadores, no setor público e privado. Os outros são esses 60 milhões que eu falei, e os outros que estão aí são profissionais liberais, que é uma quadrilha importante de profissionais liberais. Deixa eu silenciar meu celular aqui. Que é uma quantia significativa, importante, que são médicos, dentistas, são vários que trabalham com seus próprios consultórios, suas próprias clínicas, advogados, escritórios, né, mas que estão tudo aí, tem uma formalização. Então, nós temos hoje essa função. Então, quer dizer, caiu a máscara. A imprensa, a mídia, que estava tratando, olha, como é que a mídia tratava? Olha, está reduzindo o número de desempregados no Brasil, porque cresceu o número de trabalhadores na informalidade. Gente, ou o que eles chamam de empreendedores, né, Barba? Na verdade, são... Não, mas é diferente, Beth. O empreendedor pode estar legalizado. Se você for uma MEI, por exemplo, você está legalizada. Você é uma empreendedora, entendeu? Então, você está ligada. Você paga uma seguridade social, que vai de 36, de 40, se não me engano, de R$ 42 a R$ 52 por ano. Então, você está
cadastrada, entendeu? Você, uma MEI, uma microempreendedora individual. Sim. Não, esses, na informalidade, eles não têm nenhum tipo de seguridade social, nenhum tipo de registro. É o pedreiro que faz o seu puxadinho, você contrata por 10 dias, a pessoa que vai lá e tira 2 caminhões de terra lá no fundo do seu terreno, um entulho, ele tira lá e você paga R$100 por dia, ganhou R$200. São esses trabalhadores que estão na informalidade, entendeu? Não paga nenhum tipo de seguridade social, nenhum tipo de tributo. Então, e aí isso é quase 60 milhões ou 60 milhões de pessoas. Então, e caiu a máscara, que a imprensa estava utilizando muito, e eu fiz 2 artigos sobre isso, em 2017 em 2018, que a imprensa comemorava, para comemorar o golpe da Dilma, diz o seguinte: está caindo o número de desempregados porque está crescendo o número do emprego informal. Era esse o termo que a imprensa usava. Era uma vergonha o que a imprensa fazia, e agora estão sendo obrigados, por conta dos R$600, trabalhar a informalidade junto com os 11 milhões e 900 mil desempregados nesse país. É isso, e vão ter que revelar, na verdade, são obrigados a revelar, porque essa conta agora ficou fácil de enxergar, né, Bárbara? Essa conta ficou fácil de enxergar e essa conta volta para os estados. No estado de São Paulo, Beth, são mais de 3,5 milhões de desempregados. São 3,5 milhões, quase 4 milhões de trabalhadores na informalidade, são desempregados. Na informalidade, com certeza, o estado de São Paulo, vou fazer esse levantamento, inclusive, para ver, deve passar de 6, 7 milhões de trabalhadores na informalidade, com certeza, porque é o estado mais populoso do país, né? E a imprensa protege muito o estado de São Paulo, como está protegendo agora numa briga. É histórico isso, né? É histórico isso. Não, e essa briga dos dois, né? Na eleição, é interessante como as coisas são, enfim. Na eleição era o Bolsodória, e agora são arqui-inimigos. Como assim, né? Caminharam com a mesma proposta, caminharam aí com os mesmos interesses de poder, e agora o Dória querendo se distanciar aí do Bolsonaro. Tudo bem que o Bolsonaro é uma coisa que é a parte de tudo mesmo, mas enfim. Agora, Bárbara, você passou algumas informações em relação ao estado de São Paulo. Gostaria que você falasse um pouquinho como é que vocês estão atuando aí na Assembleia Legislativa. Eu tive acesso a um projeto de lei que vocês protocolaram com várias medidas aí de proteção mesmo aos trabalhadores, às pessoas, em relação a esse período do coronavírus, em todas as áreas, saúde, educação, a questão econômica, subvenção, a questão financeira. Eu consegui, assim, peguei esse documento, extraí aquilo que era de possibilidade e realidade local, ou seja, do município, e também apresentei um projeto semelhante aqui pela bancada do PT na Câmara Municipal de Santo André. Como líder da bancada, né? Você é a líder, né? Agora eu já não sou mais líder, né? Já é mais líder. Tá. Mas agora o companheiro que é líder é o Williams, né? Então, tá. Mas de qualquer forma apresentei para a nossa bancada e fizemos uma reprodução do trabalho que vocês fizeram aí na Assembleia Legislativa. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso também, porque aquelas medidas todas, além de estar antenada com a questão do combate ao coronavírus, é de proteção, né, dos nossos trabalhadores, das nossas trabalhadoras, independente de estarem trabalhando ou não, né? Então, veja bem, Beth, até antes de falar do nosso programa, vamos falar do que a bancada do PT antes fez na Assembleia Legislativa, ok? O governo João Dória publicou um decreto estadual de calamidade pública, seguindo a orientação do decreto federal, né, do Jair Bolsonaro, que vai até o dia 31 de dezembro. Esse decreto vem para a Assembleia para poder ser debatido e aprovado na Assembleia. A Assembleia nós discutimos 3 decretos. Um é o decreto do governador do estado, um da capital. Por que o da capital? A capital tem um decreto dela própria, porque a capital de São Paulo ela tem um Tribunal de Contas do município. Isso, então, próprio. O Tribunal de Contas do município fiscaliza só a capital. Então, ela pode fazer um decreto próprio. E um decreto
para 644 municípios, que é da Assembleia Legislativa. Então, tem um decreto do governador para o Estado, nós discutimos, debatemos ele, fizemos um voto, votamos a favor, um voto com restrição, destacamos que o projeto ele era frouxo, ele não estava bem amarrado igual o projeto dos municípios, que depois eu explico. Que é o nosso decreto da Assembleia Legislativa. E aprovamos o decreto também da capital com as mesmas restrições, porque estava muito frouxo. O Bruno Covas não sentou com o Tribunal de Contas do município para escrever como deveria ser feito o projeto. E o nosso decreto legislativo, que vale para 644 municípios, que é o Tribunal de Contas do Estado, que fiscaliza esses outros 644 municípios, né? São 645 municípios no estado de São Paulo, com a capital fora, 644. Então, quem fiscaliza é o Tribunal de Contas. Então, nós dialogamos, a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, nós dialogamos com o Tribunal de Contas do Estado para amarrar bem o projeto, para não deixar os prefeitos caírem em problemas onde se transformasse os prefeitos em improbidade administrativa, né? E que desse garantia aos prefeitos, mas que também fizesse os prefeitos atuar com absoluto controle da legislação atual, ok? Então, foi o melhor decreto, bem amarrado. Se você ler os 3 decretos, você vai ver a diferença que tem do decreto legislativo da Assembleia Legislativa para o Estado em relação aí nós apresentado pelo Executivo. Isso. Aí a bancada do PT aprovamos todos esses decretos, ok? O governador do Estado fez mais um decreto restritivo com relação a verbas discricionárias, e aí não passa pela Assembleia Legislativa, ele é só do Poder Executivo, que é um decreto dizendo o seguinte, que esse ano ele não antecipa o pagamento, né, do 13º para todo o funcionalismo do Estado de São Paulo, mais a Polícia Militar, né? Não, ele preservou a Polícia Militar, os trabalhadores da saúde ele antecipa. O restante dos seus funcionários, não, né? E outra medida restritiva é de não antecipar 1/3 pecuniário das férias. O que é isso? Os servidores têm essa possibilidade. Ele podia falar assim, minhas férias vai ser lá em novembro eu tenho 30 dias, eu quero descansar só 20, e eu quero vender 10 dias, mas esses 10 dias eu quero receber agora em abril. Então, ele recebia agora em abril, ou agora em maio, ou agora em junho. Depende da necessidade dele. Então, ele fez, brecando esses 2 mecanismos de antecipação de recursos, não suspendeu nenhum direito, ok? Criou uma restrição ao direito, a antecipação ao direito. Na verdade, é isso. E teve uma 4ª coisa que nós fizemos da Assembleia, que foi um corte de gastos da Assembleia, onde a Assembleia, o orçamento da Assembleia Legislativa é de R$ 1,2 bilhão por ano, e nós aprovamos um projeto onde economiza algo em torno de 25% desse R$ 1,2 bilhão de reais, que dá algo em torno de 320 milhões de reais. Aprovando o quê? Um projeto onde corta 30% do salário dos deputados, né? Corta 40% de verba de gabinete, antecipa a Assembleia, estima que economiza algo em torno de 8% no orçamento, né, durante o ano, antecipa esses 8% também para ir para uma conta específica, doa 80% de um fundo de despesas especiais que existe na Assembleia. Esse fundo tinha algo em torno de 68.800.000 reais, portanto, 80% disso vai para essa conta específica, trata do corte de 40% dos atuais contratos dentro da Assembleia Legislativa, desde que não implique em demissão. Se implicar em demissão, não pode cortar, economizar 40% dos atuais contratos, e mais a redução 20% linear dos comissionados, dos empregados comissionados. Quem é esses comissionados? São os assessores, né, dos deputados. O PT foi duramente contra, nós somos contra a redução de salário de funcionários, né, funcionários, qualquer tipo de funcionário, seja no setor público ou privado. O PT é uma bandeira histórica, nós somos contrários. Fizemos uma luta grande, isso é mais ou menos 2.500 trabalhadores. A mesa diretora não abriu mão essa proposta de resolução da mesa, né, mas que tem que ser aprovada nos 94 deputados. Fizemos uma luta intensa e aí conseguimos construir uma negociação.
ao invés de ser 20% do linear, ficou de que maneira? Trabalhadores que ganham até o teto da Previdência, até R$ 6.101, fica isento, não desconta nada, não reduz nada. Ok? Então, isso favorece mais ou menos 200 trabalhadores. E trabalhadores que ganham até do teto da Previdência até 10 salários mínimos, reduz 10%, que era 20, virou 10%, e quem ganha de 10 salários mínimos para frente, que é R$ 10.450,01 à frente, paga 20%. Pega aí mais 1.000 trabalhadores nesse contexto. Então, no total, envolve 2.500 trabalhadores. E essa proposta foi aprovada com apenas um voto contra de um deputado do PSL, o Douglas Garcia. Ele não explicou até hoje por que eu votou contra, né? Se era por conta dos funcionários, se é por conta da redução do salário dos deputados, embora ele seja um deputado de origem da periferia, mas não explicou por quê, mas eu também sou da periferia, né? São Bernardo do Campo. Então, e teve uma abstenção, ok? Bom, então isso em termos do trabalho da Assembleia dos Parlamentares. Bom, só que antes, somado a isso, nós percebemos a gravidade do problema, nós fizemos o quê? Nós montamos um programa de defesa chamado um Plano de Defesa Emergencial do PT. Da bancada do PT, dos 7 deputados, das 3 deputadas, conversamos com a direção do PT estadual, né, conversamos com a direção do PT nacional, eles entenderam que estava razoável e apresentamos esse programa para o governo estadual. Né, apresentamos para o líder do governo, o deputado Carlão Piganatari, que é o líder do governo na Assembleia, que é um deputado estadual, e apresentamos, e o executivo que nos recebeu foi o Maluf, que é hoje o atual chefe da Casa Civil. Nesse programa, ele é um programa com 6 eixos básicos, né, cujo primeiro eixo ele trata do isolamento social horizontal, né, que é exatamente o isolamento é a primeira arma de combate ao coronavírus para não colapsar o sistema de saúde que eu expliquei lá, ok? Daqueles 428 mil unidades de saúde em todo o Brasil. Ao fazer isso, quando a gente está defendendo esse isolamento social horizontal, o que nós estamos defendendo? A primeira defesa é da vida, a segunda defesa é do direito à vida. Né? Então, o primeiro eixo trata disso. Eu estou agora sintetizando, ok? Ele é meio longo. Você leu, com certeza, você viu que ele é longo. O segundo eixo, ele trata da questão da segurança alimentar e da segurança sanitária. Né? Segurança sanitária por quê? A primeira coisa onde tem que chegar, a primeira coisa que nós vamos fazer chegar é lá na ponta, para quem vende o pano de prato no farol, no semáforo, como queira chamar, no farol, no sinal, né? Para quem vende a bala, para quem vende o trabalhador de baixa renda, o trabalhador autônomo, o trabalhador informal. A primeira coisa que nós temos que fazer chegar é a água e o sabão, que é a segurança sanitária. As pessoas têm o acesso, e quando eu estou fora de casa, onde é que eu posso acessar água e sabão, já que nem todo mundo subiu o preço do álcool gel, nem todo mundo consegue comprar o álcool gel. E o país que é maior produtor da cana-de-açúcar e do álcool não tem álcool gel para as pessoas. E subiu o preço de maneira assim, astronômica. Né? A segunda coisa, os equipamentos de segurança para todos os trabalhadores, né, ligados a isso. Sabe, máscaras, né? E outros tipos de equipamento, óculos, se precisar. Então, isso se tratando de segurança sanitária. A segurança alimentar, que é exatamente nós propusemos que no Estado de São Paulo fosse um auxílio de R$ 1.200, porque o Estado é mais rico, mais poderoso, para que ele combinasse com a regra dos R$ 600 do governo federal. Para quê? Que a pessoa não tenha o desespero de sair correndo para ter que vender o pano de prato para não se contaminar e morrer contaminado. Para tentar salvar da fome, morre contaminado do coronavírus. Só um adendo aí na sua fala. O governo do Estado, Bárbara, eles estão dando o auxílio merenda, né? De valor de o cartão merenda aí de R$ 55. Mas só para... você vai falar, interessante, porque é para uma parcela bem menor do que o número de estudantes que estão na escola pública. Já emendando nesse tema que você falou, né, que é a segurança alimentar ainda, os R$ 85 que fosse para todas as crianças da escola pública estadual. Por quê? No programa dele, ele fala para famílias em situação de miséria, né, em alta situação de miséria,
você não consegue medir isso. Por quê? Eu vou explicar por quê. A maioria dos nossos alunos que estudam na escola pública, seja ela estadual ou municipal, eles estudam na escola pública porque o pai e a família ganham, no máximo, às vezes, 2 salários mínimos. São raras exceções que ganham acima de R$2.000, R$2.090. É raro, é muito raro. O salário é isso. Então, você não consegue medir quem é que está em estado de miséria, porque lá tem um aluno da escola pública que a família tem R$0 de renda e tem um que pode ter 2 salários mínimos de renda lá da família. Por isso, nós tratamos que tem que ser para todos, e ele queria tratar só as pessoas em estado de baixa miseribilidade, né? E além do que ele está pagando R$55, e tem cidades que estão pagando 80, 85, 90, 70, pagando maior do que ele. Gente, só para entender, e é R$55 por mês, não é por dia, não. Se fosse por dia, estava resolvido o nosso problema, né? Entendeu? Então, o programa também trata disso. O terceiro eixo trata da segurança dos trabalhadores, do funcionalismo público, que está ligado diretamente ao trabalho do coronavírus e o entorno do coronavírus, do setor público e privado. Eu vou explicar isso por quê. Setor público, quem é? Os trabalhadores da saúde, né? E aí, se todo mundo entende, vai desde o auxiliar, desde a menina que limpa a limpeza lá de uma UBS, de um pronto-socorro, até o médico, até o diretor do hospital. Todos os profissionais. Todos os trabalhadores ali dentro da área da saúde. Né? E, normalmente, esse trabalhador de limpeza, de zeladoria lá dentro, quem faz é uma empresa terceirizada. Então, ele também tem que estar envolvido nesse programa de proteção. Além dos trabalhadores da segurança pública, que é a polícia militar, a polícia civil, a polícia científica, a polícia rodoviária federal, a rodoviária estadual, né, mais corpo de bombeiros, mais as GCMs, mais os setores dos agentes penitenciários. Estão tudo ligado a esse trabalho, que é obrigado a trabalhar, é trabalho essencial. Sim, então, sim. Esse pessoal, nesse período agora, ele tem um grau maior de exposição à periculosidade. O trabalho dele, que já era periculoso, agora se torna altamente periculoso. E altamente periculoso para ele que está no trabalho naquele dia, e quando ele volta para casa. É isso. Quando ele volta para casa, se ele não tiver uma casa que tem um isolamento social, que a maioria não tem, ele corre o risco, se tiver contaminar toda a sua família. Então, nós propusemos que, dentro do programa, por exemplo, se uma pessoa tiver numa situação dessa que não pode voltar para casa, que o governo do Estado pague hospedagem, já que a rede de hotelaria está vazia, que não tem turismo, não tem nada, então vamos socorrer esses trabalhadores. Né? E aí tem trabalhadores do setor privado, né, que trabalham no entorno, né, e o grande exemplo disso são os nossos trabalhadores da zeladoria da cidade, os nossos garis de rua, que mantêm a rua limpa, que vai à rua o dia inteiro, e os trabalhadores que são os coletadores de lixo, que trabalham nos carros coletas, né? Então, são os invisíveis. Então, eles precisam de equipamento, a luva, o macacão, o sapato adequado, né? Entendeu? Criar todas as condições. Então, o terceiro eixo trata disso. No quarto eixo, nós vamos tratar exatamente da segurança também desse povo todo, olhando com a questão da segurança no trabalho e saúde, a proteção, as várias questões. No quinto eixo, nós olhamos o quê? Olhamos para a proteção à atividade econômica. O que é a proteção à atividade econômica? Você discutir, por exemplo, a reconversão industrial. O governo do Estado chamar o setor têxtil, por exemplo, as nossas, você conhece bem, as nossas companheiras costureiras, aí do ABC, a Cidinha, né? Nossa presidente aí do Sindicato de Confecções, das trabalhadoras e trabalhadores de confecções, chama esse pessoal da área têxtil, da área de confecções, da área do vestuário, fala assim, vamos fazer uma reconversão agora, vocês vão produzir agora, além da produção normal de vocês vão produzir avental para os enfermeiros, máscara, macacão, para todo esse pessoal que eu falei, roupa que precisa ser produzida, né, para fazer, para atender esse pessoal, porque nós não estamos dando conta disso hoje. Né? Chamar algumas empresas do setor de máquinas, do setor de peças,
falar, bom, vocês agora vão mudar a sua produção para a produção de respiradores, ventiladores, né, e outros equipamentos de segurança ligados a essa área, para os trabalhadores da área da saúde, né? Podia chamar montadoras e propor isso, falar, ó, vem aqui o Volkswagen, muda a sua posição aí, quando tiver esse negócio aqui, vai produzir, aí nós precisamos produzir 100 mil respiradores e ventiladores, sabe? Não, infelizmente, não houve isso, né? Então, mas o nosso quinto eixo ele tratava disso, a proteção das empresas e dos trabalhadores do setor privado, né? E esses mesmos trabalhadores... No modelo da reconversão, né, Bárbara? Além de fazer a reconversão, se houver a redução da jornada de trabalho, redução de salário, entrar no programa do governo federal, que isso a lei já permite, mas ter um programa do governo estadual que ajude a facilitar, né, essa transição. Também o governo nos ouviu, destacou lá 10 pontos, e o último ponto, ele tratava exatamente de suspender, nesse momento, algumas tarifas públicas e algumas coisas públicas. Suspensão do pagamento não é deixar de pagar. Suspende a prestação do CDHU, por exemplo. As prefeituras, no caso a Prefeitura de São Paulo, pode suspender o pagamento da Coab, né? Suspende. Nesse período do coronavírus, durante 3 meses, 90 dias, prorrogáveis por mais 90, se for preciso, não vai se pagar a prestação do CDHU. Suspende as tarifas, né, dos pedágios do Estado de São Paulo. Suspende o pagamento de conta de água, luz e internet e telefone. Por que internet, gente? Porque a internet, nesse momento, é o instrumento da tecnologia da informação, de comunicação social, de mídia social, que possibilita as pessoas trabalhar de casa, mas possibilita também, nesse momento, o entretenimento. As pessoas estão em casa, não é duro. Eu fui criado na rua, né? Você imagina, eu estou há 64 dias no isolamento. A minha casa e o escritório, nesse momento, do meu escritório. Mas aqui eu estou isolado, numa sala só eu, com álcool gel, o Pete está numa outra sala, o doutor aí está numa outra sala. Então, nós temos toda uma condição de trabalho aqui que garante esse isolamento, mesmo estando no escritório. Daqui eu volto para casa. Então, então, nesse momento, a internet, sabe, o governo fala, aguardem... Até para os alunos, né, Bárbara? Para os alunos que vão fazer o ensino à distância, né? Então, tem toda essa... Mas tem um entretenimento que é importante, você poder ver um filme na Netflix, ver uma coisa ou outra, ok? Então, o programa ele trata disso, basicamente, desses 6 eixos. Apresentamos, o governo destacou 8, 10 pontos lá e ficou de nos dar o retorno. Com certeza, tem coisa do programa que já está utilizando, porque ele faz isso com a maior cara de pau, né? Aqui é igualzinho. Aqui é igual, Bárbara. Ele faz isso com a maior cara de pau, então ele não se preocupa com isso, né? Então, Beth, de uma maneira geral, esse foi o programa apresentado pela bancada do Partido dos Trabalhadores e pelo Partido dos Trabalhadores. Por quê? Nós entendemos que um partido, nesse momento, nenhum partido pode ficar alheio a essa situação. O partido tem que se expor, dizer o que ele pensa. Porque o que nós estamos dizendo, o que nós pensamos, faz bastante parte de um programa que nós temos quando a gente discute as eleições, quando nós somos pré-candidato a vereador, a deputado, a prefeito, como você é pré-candidata a prefeita agora em Santo André, entendeu? Vários candidatos, pré-candidatos nossos a prefeitos, faz parte dos nossos programas social do PT, entendeu? Sabe? Nós vamos sair desse debate pós-coronavírus, tomara que ele acabe o mais rápido possível, com uma outra, sabe? Uma outra cara, com outro mundo a discutir. Vamos ter que rever vários papéis, né? Tem um tema que eu não falei ainda, mas que depois eu quero retomar ele, né? Depois dessa exposição rápida que eu fiz aqui, que deve ter durado quase uns 15 minutos. Ô, Bárbara, não, na verdade, assim, a gente já passou até do tempo, mas é que você tem muita informação e é muito importante que a gente possa ter você aqui dialogando conosco para saber, para que as pessoas saibam, né? Primeiro que nós estamos no isolamento, mas não deixamos de trabalhar, tampouco deixamos de nos preocupar com a vida das pessoas. Aliás, dizer que quem sempre
quem fez parte da luta da criação do SUS, por exemplo, fomos nós. Né? Quem sempre historicamente defendeu o SUS também fomos nós. E a gente vê hoje que se não fosse o SUS, grande parte dessas pessoas que estão sendo atendidas estariam mortas, né, Bárbara? Porque a realidade do Brasil em relação ao sistema único não é a mesma de outros países. Então, lembrar que assim, a luta pelo SUS, a luta pelo Sistema Único de Saúde foi uma luta nossa, e ela foi contemplada na Constituição de 88 e que a gente tem sempre que defender o SUS. E os nossos companheiros parlamentares, seja na esfera municipal, estadual e federal, tem estado trabalhando muito e muito atento a tudo que está acontecendo e buscando o debate e alternativas para cuidar da classe trabalhadora, que foi o tema que nós tratamos aqui nessa nossa live. Com certeza, Bárbara, vou te chamar um outro momento, porque você é um daqueles deputados muito bem preparados, né, que estuda, né, que se prepara, que tem conhecimento do Estado, do Brasil e da nossa região, da região do Grande ABC. O Barba foi um dos deputados mais bem votados na nossa cidade, na região do Grande ABC, justamente pela atuação, pela sua militância, né, de trabalho, militância no sentido da discussão do trabalho na região toda do estado de São Paulo, na região do Grande ABC, que é a nossa região aqui. Tem muito a contribuir, trouxe aqui uma série de informações sobre o número de leitos, como é que isso se dá no estado de São Paulo, no agravamento da contaminação pelo coronavírus, o que vai significar isso na vida das pessoas e que não é brincadeira. Então, Bárbara, eu vou passar para você novamente para você fazer as suas considerações. O nosso tempo aqui esgotou, mas dizer para você que a gente pode voltar um outro momento e continuar esse debate. Aqui em Santo André não é diferente dos outros lugares, as pessoas, o debate sobre abre outros setores de serviços, não abre outros setores de serviço. Aqui em Santo André, nesse momento, por exemplo, eles estão discutindo se abre templos religiosos, igrejas e outras denominações, enfim, seja da católica, seja da evangélica. E o bispo diocesano aqui da Igreja Católica, ele disse que mantém do jeito que está, ou seja, ele não está muito concordando com a abertura das igrejas católicas, por uma questão óbvia, né? Mas existe uma pressão de outras igrejas pedindo aí a abertura. Então, isso é um tema que está faltando aqui a nossa cidade esta semana, o que é uma loucura, porque a gente sabe que a fé está em cada um de nós e que Deus mora no coração de todos nós, né? Então, se a gente, nesse momento, precisar falar com Ele, tenho certeza que Ele vai ouvir, né, Bárbara? Então, essa é uma temática que está aqui na cidade, mas já teve muitas idas e vindas de decreto flexibilizando, decreto voltando atrás, enfim, tem aí uma dificuldade, né, como você colocou, de compartilhar as coisas com todos os atores, né, aqui na cidade, com os vereadores, com outros segmentos. Suga e depois coloca a sua assinatura. Mas tudo bem, se é para bem do povo, a gente sabe que é bom, mas sempre fazendo a crítica aí, que, pera lá, estamos aqui para contribuir também. Bárbara, queria passar para você, para que você fizesse as suas considerações finais e a gente volta outro dia. Foi muito bacana, só para você saber, tá? Legal, muita gente assistindo e parabenizando. Tá legal, Beth, muito obrigado, mas só preciso fazer aqui uns 2, 3 minutos de coisas importantes que nós vamos tratar pós-coronavírus. Veja bem, saúde pública é o grande debate do futuro, vamos ter que fazer. O pessoal nos chamou de louco há 32 anos atrás, até mais, 35, 37 anos atrás, os militantes da área da saúde, junto com as comunidades eclesiais de base, junto com o movimento de todas as religiões, movimento sindical, com o PT, os partidos de esquerda, quando nós defendemos o SUS, eles falavam que nós éramos loucos,
que nós temos que botar um país inteiro dentro do sistema de ambulantes de saúde. aumentou Esse país 500%. inteiro Eles hoje fazem parte está dos dentro do brasileiros que sistema trabalham na público de saúde. informalidade e Porque representam as uma coisas parcela que o setor privado significativa resolve, dos 104 milhões que sobrevivem em média com apenas R$ Educação pública de boa 413 qualidade, por mês. a segurança pública, O que eu vejo do transporte que o público, poder público a questão não do nos... saneamento básico. Professora Beth, 100 milhões de pessoas nesse país não têm acesso ao saneamento básico. Isso não é estudo, tem Instituto Barba. São institutos, estudos, né, da Fundação Getúlio Vargas. A questão da assistência social. Nesse momento, as pessoas que estão em casa com problema de doença mental, as liberdades assistidas, né? Você que é professor sabe bem o que é isso, né? Falta assistência social, né? A questão da habitação e a questão de um programa de reforma urbana para a gente poder dar conta, que são as questões básicas, que isso não é para os ricos, isso é para o cidadão que ganha, gente. Até o teto da Previdência, que ganha até R$ 6.101. E olha que dos carteiras assinadas, dos 33 milhões, talvez 2 milhões de pessoas ganham aí R$ 6.000. O restante ganha 3 salários mínimos, 2.800, 3.500, por aí afora. Então, precisava fazer esse alerta, porque o debate, nós vamos ter que rever o debate da globalização, o debate do papel dos estados, dos municípios, e o debate do papel central da federação, o papel do presidente da República como indutor da economia, indutor do Estado, nessas questões básicas que eu disse aqui. Porque isso é questão que nós precisamos colocar à disposição, são serviços que as pessoas, quem é rico, consegue ir no mercado e comprar. Sim. Quem é rico vai lá e compra isso com facilidade, né? Vai lá e compra uma casa numa vila de luxo, um condomínio fechado, ali tem segurança pública, tem transporte privado, que a van pega o filho dele lá dentro... Tem todos os serviços, né? Pega o filho dele lá dentro do condomínio, leva para dentro da universidade ou dentro do colégio e traz de volta, né? E assim vai. Então, eu precisava fazer essas considerações, dizer que para mim foi muito bacana participar com você aqui. Estou à disposição no que você precisar. Não só você, os nossos companheiros vereadoras e vereadores aí de Santo André, o Partido dos Trabalhadores, os nossos aliados aí em Santo André, né? O que precisar, eu estou à disposição, a hora que vocês chamarem. E vamos lá, gente, vamos seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde, né? Do Ministério da Saúde. Espero que esse presidente não faça besteira para falar para o ministro mandar fazer uma coisa, né? Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal, que para mim não é grande coisa, porque só atende ricos, só atende o sistema financeiro nacional e internacional e os empresários, mas pelo menos teve o bom senso de dizer que a palavra final é dos estados e municípios, né? Então, cumpriu essa tarefa. Então, e para encerrar, não vamos cair no conto do João Dória, dizendo que o gabinete do ódio ataca ele. O João Dória, ele apoiou, o João Dória deve desculpa ao povo do Estado de São Paulo, ao povo do Brasil, como o Paulinho Serra em Santo André deve desculpa, que apoiou o Bolsonaro no segundo turno, como Orlando Morando de São Bernardo deve desculpa, que apoiou o Bolsonaro, porque esses caras ajudaram a eleger esse presidente. Não se esqueça, o João Dória, quando foi eleito prefeito, atacou muito a oposição na capital. E quando foi eleito governador agora, logo no começo do primeiro ano de mandato dele, o negócio dele era atacar o PT, atacar o presidente Lula, atacar os partidos de oposição, os deputados, atacar o movimento social, o movimento do MTST, o movimento do Sem Terra, o movimento sindical, o movimento de moradia, o movimento social. Ele atacava dizendo que nós éramos preguiçosos, vagabundos, baderneiros, terroristas, até isso nós somos chamados. Então, o mesmo ódio que ele está dizendo que o Bolsonaro está praticando agora contra ele praticou contra nós. Portanto, João Dória e Bolsonaro são farinha do mesmo saco, né? E não tem caruncho nessa farinha. É farinha pura. Os dois são farinha. Um é um liberal de extrema-direita, que é o presidente, e o outro é um liberal de direita, que começou a trabalhar com ódio. Quando ele começou a ser atacado, foi que ele deu uma recuada, ok? Mais um grande abraço para você, Beth. Muito obrigado por me permitir ficar esse tempo aqui com você, tá bom?
Barba, eu que agradeço, muita gente participou, não vou nominar aqui, mas muita gente parabenizando, assistindo, acompanhando a nossa live. O Barba tem muito conteúdo, muita informação, tem um trabalho exemplar na Assembleia Legislativa e com certeza nós vamos voltar aqui para discutir a nossa região, a nossa cidade. O Barba pode ajudar muito, pode contribuir muito, sempre presente aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar, já está ajudando, enfim, apoiando, debatendo conosco, pensando saídas e alternativas. Barba, nós vamos sair dessa pandemia, como você disse, espero que seja logo, mas continuar com esse maluco como o Bolsonaro e a sua trupe fica difícil. Mas, enfim, espero que a gente saia logo e vamos ter que discutir que mundo é esse que vai nos esperar depois da pandemia, né? Que sociedade é essa que nós vamos ter que reorganizar, e a nossa região em especial, né? Onde nós estamos, onde a gente atua, e vamos ter que ter gente séria, comprometida, com discernimento suficiente para ajudar a pensar numa sociedade melhor, e você é uma dessas pessoas que tem todas as condições de nos ajudar a pensar que sociedade é essa que nós vamos querer e que vamos encontrar. Tá bom, Barba? Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que nos acompanharam, que nos assistiram, os nossos internautas. Vai ter um vídeo para vocês aí que nós fizemos do Papo Reto, com os informais também, viu, Barba? Essa discussão também pegou fogo aqui na cidade, muita gente discutindo, falando, e nós fizemos um vídeo aí exigindo proteção a esse segmento da sociedade que não tem amparo do Estado e que não tem alternativa senão ter que se expor. Então, todo o nosso apoio a vocês. Acompanhe a nossa página, por favor, comente, curta e veja o nosso vídeo. Tchau, gente, muito obrigada por mais essa live. Amanhã teremos uma outra. Obrigada. Beijão para vocês. Obrigada, Bárbara. Beijo, um abraço. Outro. Eu fecho aqui. Já fechei. Santo André vive um dos momentos mais difíceis de sua história. E para uma parcela de sua população, a situação é ainda mais difícil. É o caso dos ambulantes. Nos últimos anos, o número de ambulantes aumentou 500%. Eles fazem parte dos brasileiros que trabalham na informalidade e representam uma parcela significativa dos 104 milhões que sobrevivem em média com apenas R$ 413 por mês. O que eu vejo que o poder público não nos reconhece como trabalhador, sendo que todos os dias nós contribuímos com a cidade, com o desenvolvimento econômico da cidade. E nesse momento de calamidade pública, nós ficamos sem saída, porque não temos nenhuma assistência. E aí o que acontece? Ou nós ficamos em casa, cumprimos a quarentena, ou nós temos que trabalhar, sofremos a perseguição policial. Nós não temos nenhuma saída. Por quê? Se nós fazemos a quarentena, mas não temos assistência, e o que acontece? Ou nós morremos de fome, ou nós morremos pelo vírus, ou nós morremos de desnutrição. E nós precisaríamos, eu precisaria que o governo, tanto o governo da esfera municipal, estadual e federal, nos conhecesse nacionalmente como trabalhador, que nós contribuímos, colaboradores, e contribuímos com o desenvolvimento do país. Pessoas como a Valdina não tiveram o privilégio de continuar seu trabalho durante a quarentena. Só em Santo André temos 766 ambulantes registrados, segundo dados de 2016. Esses profissionais estavam sendo obrigados a pagar a taxa de ambulantes e permissionários, mesmo com suas atividades interrompidas. A gestão Paulo Serra, insensivelmente, vinha cobrando a taxa bimestral desses trabalhadores através da CRASA. Após a organização de parte desses trabalhadores, juntamente com o gabinete da vereadora, conseguimos com que a prefeitura recuasse e deixasse de efetuar essas cobranças
nesse momento de pandemia que atravessamos. Nossa luta, juntamente a esses trabalhadores, se manterá também para o período pós-pandemia, porque ainda há algumas demandas e ainda há muito a conquistar. Conte comigo e conte com a vereadora professora Beth Siraki, que estaremos juntos em mais essa luta. Mas, mesmo assim, a retirada da taxa não é suficiente. O que foi feito para dar suporte para essa categoria? E o que podemos fazer? No enfrentamento à pandemia, não podemos nos esquecer dos trabalhadores informais, em especial os ambulantes, que dependem da venda dos seus produtos para poder sobreviver. Neste sentido, apresentei um projeto na Câmara Municipal de Santo André de renda básica de complementação ao auxílio emergencial já conquistado pelo Congresso Nacional. Esta renda básica depende da aprovação da Prefeitura, da implementação da Prefeitura Municipal para que você em casa, que depende desse auxílio, possa manter aí as suas despesas, a sua sobrevivência. É assim que se cuida da cidade, é assim que se cuida de todos os trabalhadores.